A primeira palavra que vem na minha cabeça quando eu penso nesse novo Quarteto Fantástico, primeiros passos agora dentro do universo da Marvel, é correto. Ou eu poderia dizer também funcional. Essas palavras combinam muito com o que a Marvel se tornou ao longo dos anos e não considero necessariamente uma coisa elogiosa, mas felizmente o filme é mais do que correto em algumas coisas. Eu acho ele realmente interessante do ponto de vista de concepção visual. O universo retrofuturista dele tem uma autonomia que eu acho bastante curiosa, que eu acho que é uma escolha, não é só uma pasteurização. E eu gosto também, preciso dizer aqui, de uma certa bobice do filme, de uma tolice, de uma ingenuidade que deixa tudo meio inocente mesmo na vibe dele, na forma como os personagens, os quatro protagonistas aqui, são colocados como grandes protetores da humanidade e todos os mortais têm sempre aquela cara inocente, esperançosa e também temerosa de quem está precisando carentemente de alguém para lhe proteger, né? Quer dizer, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que vocês vão fazer? Como vocês vão lidar com isso? Então existe uma ingenuidade que eu acho muito diferente até de outros filmes de super-herói, tanto da Marvel como da DC, dos últimos anos. Tanto é que não insurge nenhuma vilania aqui, né? Não tem nenhum conflito para além desse conflito dos personagens com os grandes vilões. Não existe um personagem ali que aparece para complicar, não existe nada disso. Todo mundo tá ali preocupado, querendo sobreviver e pronto, né? Tem uma cena, por exemplo, que alguns personagens encontram o Coisa num beco e eles tratam ele até como, né, já conhece, já sabe quem é, só diz assim, poxa, a gente tem família, cuida da gente, como é que você faz isso e tal. Quer dizer, é um filme nesse sentido muito simples, muito fofo, né? Você vê o nível de tolice do filme, por exemplo, na cena em que os personagens vão querer trollar o vilão através de uma troca de carrinho de bebê, por exemplo. Aquilo é uma coisa tão de desenho animado que eu juro que na hora eu fiz um on pro filme. Mais do que dizer, isso é furo de roteiro, isso é besteira. Não, eu acho que isso é o tipo de coisa que deixa o filme até diferente. Vanessa Kirby é outro grande acerto, ela realmente é a âncora emocional e dramática do filme, que acaba, por outro lado, expondo como os outros são sem personalidade. Eu acho que apesar do Pedro Pascal ser um ator muito bom, ter uma presença boa e sólida ali junto com ela, ele, como o Reed Richards, e principalmente como um possível líder de um universo, ele é muito duro, curiosamente é durinho. Ele não estica o suficiente, nem do ponto de vista de poderes dentro do filme, ele não é tão bem aproveitado mesmo, como também não tem aquela malemolência, aquela velocidade nos olhos, aquela imponência, né, aquela presença marcante que um personagem numa liderança desse tipo precisava ter, na minha opinião, apesar de ser um bom ator. E o Tocha Humana e o Coisa aqui, eles acabam funcionando muito mais como operantes de uma trama paralela a eles do que propriamente pessoas com conflitos internos. O filme até tenta fingir que existe um conflito interno ali, mas na prática não tem. Isso atrapalha. Então ele acaba sendo um filme funcional e correto no sentido da média de erros e acertos, mais do que propriamente um filme qualquer dentro do MCU. Ele é um filme realmente interessante.